Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje, então, nós teremos uma live muito especial. Eu já estou aqui no Esquenta Live. Nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Demarzo. O Dr. Marcelo, ele é especialista em Mindfulness. Já está aqui! Vou convidar o Dr. Marcelo, que está aqui no Mente Aberta Mindfulness. Deixa eu ver aqui como é que... Vou chamar ele para participar. Aqui, deu certo, ele estava em outra live, já apareceu aqui, já estou aguardando ele aqui. Olá, boa noite. Tudo bem, doutor Marcelo? Obrigada, já de uma live para outra? De uma para outra. Eu olhei e falei, nossa, será que vai dar tempo? Meu Deus, e o trânsito? Brincando. Obrigada, viu, doutor Marcelo? Legal, boa noite, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu vou começar, então, explicando a razão da sua participação aqui no nosso Comitê da Educação do Grupo Mulheres do Brasil de Campinas. O que aconteceu foi que nós fizemos uma pesquisa com professores para saber de que maneira, qual seria uma iniciativa que nós poderíamos colaborar nesse momento. E nós ficamos surpresas com a quantidade da palavra angústia quando esses professores foram consultados sobre como eles estão. Então, assim, nós estamos fazendo uma série de iniciativas relacionadas ao bem-estar docente nesse momento. E aí, eu agradeço muito a indicação da professora Silene, aí eu fui estudar o seu trabalho e eu fiquei muito contente com o que eu encontrei. Legal. Né? E aí eu gostaria, assim, que a gente comentasse um pouco a respeito tanto do seu trabalho quanto desse conceito de mindfulness. Bom, certamente quem está aqui já ouviu falar sobre esse tema, né? Que é um vocábulo que ainda não tem uma tradução, mas que tem traduzido como atenção plena. O professor Marcelo, que dispensa a apresentação, ele é especialista médico, especialista em mindfulness, para adultos e crianças, tem uma série de treinamentos no mundo inteiro, né, doutor? Já viajei um pouco, já. Já viajou bastante, né? Já estudou em Oxford, já estudou também na Espanha, né? Especialização também. E eu gostaria que você começasse, então, comentando sobre como que começou o Mindfulness na sua carreira, na sua vida, enfim. Bom, boa noite novamente para quem está nos seguindo. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Parabéns pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Então, como você falou, eu sou médico e desde a graduação eu me interesso por coisas que possam dar ferramentas para as pessoas, para os pacientes, para que eles possam cuidar da própria saúde, né? É um pouco contraintuitivo um médico falar isso, né? Mas eu gosto muito que as pessoas precisem menos dos médicos. Não que a gente não vá precisar dos médicos, né? A gente precisa e todos os profissionais de saúde são muito importantes. Mas é legal também que a gente tenha ferramentas para poder lidar, né, com os estressores do dia a dia, para poder ter mais qualidade de vida. Eu sou médico de família, clínico geral, então me atrai muito a questão da promoção da saúde. Eu fui buscar várias ferramentas que pudessem ir nesse caminho, atividade física, desde a graduação em medicina eu comecei a praticar yoga, conhecer outras formas de cuidado e há mais ou menos 12 anos atrás eu conheci os programas de Mindfulness. Então foi quando eu percebi que aquilo que eu estava buscando eu tinha achado, né? Então uma coisa que realmente funcione para que as pessoas tenham uma ferramenta para lidar com o estressor do dia a dia. E Mindfulness, né, ou atenção plena, como você falou, e tem uma característica muito interessante que é algo laico, algo científico. Então, como eu sou professor também e pesquisador, isso me atraiu bastante. Então, é dentro do campo da promoção da saúde mental, que eu me atraí por Mindfulness. Muito bom, professor, muito bom. Eu peguei aqui, tem vários trabalhos aqui de vocês, e tem um que vocês trazem uma afirmação de um monge budista, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome. Desculpa. Ele diz assim, ó, aí você pronuncia. Manter viva a própria consciência focalizada na realidade presente. Eu gostaria que você comentasse essa afirmação.
Isso é uma afirmação, parece simples, né? Mas não é tão óbvio assim. Nossa mente, mais ou menos metade do tempo, ela está em outro lugar, né? Então a gente não está realmente consciente daquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Então agora, por exemplo, a gente está conectado, conversando, eu estou prestando atenção em você, você está prestando atenção em mim. Mas no dia a dia é muito frequente que a gente esteja fazendo alguma coisa e a mente, bum, foi para outro lugar, né? Então eu estou lendo um livro, tenho que voltar algumas páginas. Conheci uma pessoa, esqueci o nome. Às vezes a pessoa está me contando alguma coisa e já esqueci qual é o tema. Então, por quê? Porque a mente fica viajando, né? Isso acontece muito na educação, tanto com os alunos como com os professores, né? Então, não é tão óbvio a mente estar no mesmo lugar do corpo, ou a mente está na atividade que a gente está fazendo nesse momento. Então, e eu posso treinar essa capacidade, essa habilidade. As práticas de mindfulness nos ajudam a treinar isso, né? É uma capacidade que a gente já tem, de estar atento, de estar focado, de estar curioso e aberto àquilo que a gente está vivenciando, mas a gente vai perdendo, infelizmente, com o tempo essa habilidade. Então a gente tem que retreinar. E aí os treinos, as técnicas de mindfulness nos ajudam a treinar essa capacidade de estar mais consciente, mais focado naquilo que eu estou fazendo. Na sua experiência enquanto como você foi buscar isso enquanto médico, mas daí você trouxe para a sua vida pessoal. Como que foi? Que transformação que você percebeu enquanto estudante, enquanto médico, quando você começou a utilizar essas práticas? Então, enquanto estudante, eu estava nos últimos anos da faculdade, é um período muito estressante, né? Várias dúvidas, várias incertezas, e me ajudou bastante a ficar mais centrado, a cuidar mais de mim, a ficar menos estressado. Então lá, quando eu comecei a praticar yoga. E depois, quando eu encontrei mindfulness, eu também sou muito cético e eu fui ver se funcionava em mim primeiro, né? Antes de eu treinar para ensinar aos outros, eu testei em mim. E funcionou bastante, né? Em vários aspectos. Um deles que eu sempre conto, eu naquela época costumava fumar com os amigos, né? Então ia tomar uma cerveja, fumava um cigarro. Não sou contra, tá? Quem fuma não tem problema nenhum. Agora, como é que Mas vai ser eu escutar sua voz naqueles aplicativos? Eu vou lembrar de sua voz. Tô brincando, tô brincando. e aí quando eu comecei a fazer os Isso, exercícios, doutor. a minha mãe não sabia, ela ficou Olha, sabendo pelas isso minhas minha lives. professora da escola estão aqui, bem assim. Mas foco, foco. Então, Vamos focar aqui no presente agora, mas a técnica agora vai ser um desafio a mais demais. é verdade. E aí, naturalmente, eu não queria mais fumar. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguia. Então, mudou uma perspectiva, né, na minha mente, no meu corpo, em relação a um certo hábito. Como eu falei, eu não sou contra fumar, né? As pessoas, logicamente, faz mal à saúde, né? Mas também não sou contra as pessoas que fumam. Mas é só um exemplo de como, quando a gente muda a consciência, alguns hábitos podem mudar naturalmente. Eu percebi isso em mim, né? E também, logicamente, eu sou filho sou de família italiana, a gente é muito reativo, né? Uhum. Muito impulsivo. Ah, Então é uma coisa que eu trago na genética. sério? Isso para mim foi. Não sei nada disso. Você não conhece, né? Não, nem um pouco, E, nem um pouco. e, E me ajuda muito nesse aspecto, né? Porque quando a gente está num momento de estresse, a nossa tendência é a reatividade, a impulsividade. E você ter uma ferramenta para parar um pouquinho, se perceber, usar, por exemplo, a respiração, é muito interessante. Então, você vai usando isso nesses pequenos momentos de estresse no dia a dia, que na somatória é muita coisa, né? Então, eu percebi isso em mim. Eu percebi vários desses aspectos e a partir daí eu falei, não, isso realmente funciona e vale a pena eu investir minha carreira nisso e poder ensinar outras pessoas. Eu tenho uma questão, assim, que é bem pessoal também, em relação à criatividade, né? Eu sempre, essas crenças que nós temos, né? Eu sempre achei que essa coisa do pensamento acelerado, essa questão
da impulsividade, de ser muito expansiva, me ajudava, e mesmo da imaginação, me ajudava no processo criativo. E aí, por diversas razões, a doutora Miriam está aqui também, ela é a minha nutricionista, passei por uma cirurgia bariátrica e tive que repensar uma série de coisas na vida, assim, eu repensa, né, depois que você passa por essa intervenção. E aí veio o Mindfulness, inclusive foi ela que me apresentou esses aplicativos. E aí eu comecei a perceber o quanto essa técnica começou a me ajudar também no processo criativo. E eu fiquei impressionada, porque parece que expandiu assim várias coisas. E aí eu queria que você comentasse um pouco, porque ao contrário de tudo que nós temos visto que relaciona imaginação com criação, o fato de você ter foco, de você ter essa atenção, também ajuda na nossa criação, na nossa criatividade. Isso é bem interessante. Existem muitas pesquisas mostrando essa relação, né? Quanto mais você pratica mindfulness de maneira regular, mais você tem a capacidade criativa. Muitas empresas usam por essa razão, né? Para você melhorar a capacidade criativa. Por que isso acontece? Porque quanto mais a gente está no piloto automático, menos consciência a gente tem de nós mesmos, menos consciência a gente tem dos nossos padrões cognitivos, da maneira como a gente pensa. E tem uma tendência natural da nossa mente que é repetir padrões, né? Tem uma coisa que acontece muito em eleição, né, que a gente vê muito em eleição, que eu só busco informação que confirma o que eu acho, né? Então eu só memorizo aquilo que me interessa. Então isso, logicamente, é um mecanismo de auto-identificação, de eu criar a minha personalidade, mas para a criatividade é muito ruim, porque a gente fica repetindo padrões, né? Então, quando eu treino Mindfulness, eu estou mais aberto a olhar outros pontos de vista. Então, por exemplo, quando a gente faz um brainstorm, né, uma chuva de ideias, e vem ideias que não são as que eu tinha previamente, eu estou mais aberto a aceitá-las. Então, como eu estou mais aberto a novas ideias, eu acabo tendo mais a capacidade de ser criativo. Então, isso é realmente um efeito muito interessante de Mindfulness. Legal. Também tem alguns estudos relacionados a tratamento com fobias, com compulsão, né? Com certeza. Tudo que tem uma base de ansiedade, né? Todos os transtornos que têm uma base de ansiedade, eles se beneficiam com a prática de Mindfulness. Uma coisa que está por trás da ansiedade é o excesso de preocupação, né? E as preocupações, elas são pensamentos. Então, quando a gente começa a praticar Mindfulness, a ficar com a mente menos à deriva, né? Menos desatento, e começa a perceber mais o corpo, e até a partir daí eu começo a perceber melhor como minha mente funciona, eu começo a não ter que me engajar necessariamente nesses pensamentos de preocupação. Então eu vou com o tempo aliviando esses sintomas de ansiedade que estão na base da fobia, né, dos medos, dos transtornos que têm obsessivos, compulsivos, que têm uma base de ansiedade. Então realmente as pesquisas mostram isso e a nossa experiência clínica, né? Então quem pratica consegue lidar melhor com as preocupações, com as antecipações, tem mais qualidade de vida e tem menos sintomas relacionados à ansiedade. Muito bom. Agora, relacionado à questão da educação, à questão da escola, da sala de aula, eu li um trabalho de vocês que foi, se eu não me engano, realizado pela Universidade de Juiz de Fora, que vocês fizeram em parceria. A gente tem uma parceria com o Alex, professor Alex. Muito interessante, porque tem experiências de sala de aula, eu achei muito bom. E aí notou-se que as crianças ficaram mais concentradas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, a concentração na sala de aula, e agora também, que essa coisa do ensino remoto, esse desafio a mais, sobre como que essas técnicas podem colaborar com a educação das crianças, até porque eu vi lá no seu Lattes que você citou que você tem 3 filhos, né? Eu falei, olha, um pesquisador... Tenho 3. Eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, pela primeira vez eu vi um pesquisador colocar... E deve, né? Eu acho que isso tem que contar mesmo. Deve até para a plataforma que deveria valer. Sabe que isso começou
isso começou, tem a ver com o trabalho de vocês. As primeiras pessoas que começaram a colocar no Lattes os filhos foram as mulheres. Porque as mulheres, né, elas têm uma sobrecarga, não deveriam ter, mas ainda a nossa cultura faz isso. Elas têm uma sobrecarga maior com os filhos em geral, né? E muitas pesquisadoras começaram a colocar isso no Lattes para lembrar, eu também cuido dos meus filhos, né? Inclusive, agora nessa fase de pandemia, diminuiu muito mais a produção científica das mulheres do que dos homens. Porque as mulheres se sobrecarregaram mais, né, com a questão da escola em casa, etc. E aí eu falei, não pode ser só as mulheres, eu também tenho 3 filhos, eu vou colocar aqui que isso é importante. Né? E aí por isso que eu deixo lá. E porque realmente é importante, né? A nossa vida familiar é muito importante, é legal a gente lembrar isso. Mas dentro do que você perguntou, os cursos de Mindfulness, eles nasceram na área da saúde. Esses cursos mais laicos e com base na ciência, né? Isso foi há 40 anos atrás. E depois eles foram se espalhando por outras áreas da sociedade, tanto na educação como nas organizações. Então já tem muitas pesquisas de aplicação de Mindfulness nas escolas, na educação. E beneficia as crianças, os estudantes, os adolescentes, mas também os professores, né? Os professores, eles têm uma sobrecarga muito grande, um estresse muito grande, uma tendência muito grande ao que a gente chama de burnout, que seria o estresse crônico no trabalho, né? Então a prática de Mindfulness ajuda os professores. Quando ajuda os professores, já ajuda as crianças. Porque a maneira como os professores se relacionam com as crianças, né, com os estudantes, que a gente chama de clima de classe, tem a ver com a maneira como o professor lida com o estresse. Então, um professor que lida mal com o estresse, ele vai ter uma relação pior com os estudantes, e isso prejudica o clima de classe e prejudica a aprendizagem das crianças. Então, sempre que a gente aplica Mindfulness nas escolas, a gente deveria começar pelos professores e pela coordenação, né? Porque já vai ter um efeito para as crianças ou para os estudantes adolescentes. E, além disso, tem a aplicação para os próprios estudantes. Então, tem protocolos, exercícios de Mindfulness para crianças e para adolescentes. Nesse momento, o Reino Unido, a Inglaterra, tem aplicado isso como política pública. Eles estão implementando isso nas escolas públicas lá na Inglaterra para mais de 11 mil crianças. E com qual frequência? Isso é diário, é semanal? Qual é a frequência? O ideal, né, tanto para crianças como para adulto, é a regularidade. Então, quanto mais a gente praticar diariamente, melhor. Tá. Logicamente que uma vez ou outra falha, né? Mas se for diário, é muito parecido com a atividade física. Quanto mais regularidade, melhor, mais benefícios a gente vai ter. Tá. E você sabe me dizer se já tem estudos que analisam a questão do clima, se isso tem melhorado, como que isso tem impactado o bem-estar de alunos e professores no Reino Unido após essa implementação dessas técnicas? A gente tem pesquisas do Reino Unido, dos Estados Unidos também, algumas pesquisas aqui no Brasil, mas esse projeto que eu comentei, ele ainda está em andamento, e inclusive eles vão seguir as crianças por décadas. Porque uma das perguntas que eles têm é se essas pessoas que fizeram práticas de Mindfulness na escola, se elas vão ter menos depressão, menos ansiedade no futuro, né, na vida adulta. Então eles vão seguir por vários anos. Então é um projeto muito interessante, que recebeu muita verba do governo do Reino Unido, né, e eles têm visto isso como uma política pública realmente. A Sônia Mantovani, que foi minha professora, ela comentou 2 coisas já. Ela disse que a questão de hoje tem muito estímulo, certo? Hoje tem a questão da tecnologia, então as crianças estão cada vez mais estimuladas, mesmo nós, né, que dormimos com o celular, não sei, né, você, né, mas alguém que eu conheço, assim, dorme com o celular muito perto, né, mas a questão você ouviu dizer? E tem muito estímulo, e ela também comentou que gostaria de ter conhecido isso enquanto professora. É verdade, né? A gente, além dessa tendência natural da nossa mente de divagação, né? Isso é da natureza da mente. Hoje em dia a gente tem muitas interrupções. Então, interrupção é, por exemplo, eu estou escrevendo um texto, estou preparando uma aula, alguém vem e me cutuca, né? Então, tira a minha atenção daquilo que eu estou fazendo. E hoje em dia a tecnologia é a principal fonte de interrupções, né?
Então, como a gente tem muitos estímulos, as notificações, por exemplo, do celular, a nossa atenção é muito roubada. Então, a gente acaba perdendo ainda mais capacidade atencional. E tem uma relação entre estar atento e lidar com o estresse. Quanto mais desatento a gente está, quanto mais a nossa mente viaja, mais é maior a nossa tendência de estar impulsivo, reativo frente ao estresse. Então a interrupção, além de prejudicar a nossa capacidade de atenção, ainda tem uma tendência da gente ficar mais estressado, né? Com mais percepção do estresse. Então realmente o estímulo não é legal. Logicamente a tecnologia é boa, né? Então a gente está conversando agora via tecnologia, né? Facilita também o aprendizado agora nesse momento de pandemia. Mas tem esse efeito colateral realmente que a gente tem que lidar com ele. Agora, você falou sobre esse projeto do Reino Unido, que vão acompanhar as crianças por décadas, muito interessante. Quando que o Mindfulness começa a ser algo estudado na universidade? Então isso começou há 40 anos atrás. Mindfulness, a gente até não deu ainda muita ênfase, tem uma correlação com meditação. Tá. Então, muitas das técnicas que a gente usa para treinar a mindfulness são derivadas, são adaptadas de técnicas meditativas. Meditação é um campo muito grande, né? Como a palavra meditação corresponde à palavra esporte. Então, tem várias modalidades, vários tipos de exercícios. E dentro de mindfulness a gente usa alguns desses tipos. A meditação existe há milênios, né? Mas essa abordagem científica existe há apenas 40 anos. Historicamente não é tanto tempo assim. Isso começou no final da década de 70 com um pesquisador que se chama Jon Kabat-Zinn. Ele é visto como o pai desses cursos modernos, contemporâneos de mindfulness. E ele começou a fazer isso no final da década de 70, dentro da Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E por que ele fez isso? Ele tinha duas experiências que ele tentou juntar. Ao mesmo tempo ele era professor de yoga, coordenador de um centro Zen e era pesquisador do MIT, né, de uma das grandes instituições de pesquisa dos Estados Unidos. Ele falou, como é que eu junto tudo isso? Aí ele criou esses programas com essa cara laica científica. Então isso existe há 40 anos. Foi lá nos Estados Unidos que começou. Tá certo. E aí tem uma outra questão também que eu acho que vale a pena ressaltar. Recentemente, a Unesco e o MEC, o Ministério da Educação, têm trazido para a educação as questões das competências socioemocionais. Então, assim, eu penso que essa pesquisa do Reino Unido também chega nesse momento que não se pensa mais a educação como um espaço de trabalho apenas do cognitivo, mas também do emocional. Ou seja, né? Nesse momento, especificamente no Brasil, em 2020, nós estreamos a Base Nacional Comum Curricular e temos 10 competências gerais que falam de competências relacionadas ao autoconhecimento, ao autocuidado, à empatia. Então, é um momento muito propício para conversarmos sobre isso, certo? Aí eu gostaria que você comentasse um pouco também sobre a importância dessas questões serem trazidas para a questão da educação mesmo. É fundamental, né? Porque quando a gente está na escola, a gente não está só aprendendo a parte cognitiva, como você falou, né? A gente aprende também as atitudes, as habilidades socioemocionais, tanto com a convivência com os colegas, mas em especial o modelo dos professores, né? Assim como os nossos pais ou cuidadores são modelos, né, de como lidar com o estresse, de como se relacionar com as pessoas, os nossos professores também, a relação com os colegas, o clima de classe. Então, trazer essas ferramentas, né, para o currículo, a aprendizagem socioemocional é muito importante. E muitas escolas têm usado Mindfulness dentro dessa ferramenta, como uma das ferramentas para treinar essas habilidades, né? Também tem o que a gente chama de protocolos de compaixão, né, que estão relacionados também com os protocolos de Mindfulness, que reforçam essa questão das habilidades socioemocionais. Então isso é muito importante, né, nas escolas, e Mindfulness tem entrado como uma das ferramentas. Muitas vezes, quando você implementa Mindfulness nas escolas, você implementa via o currículo socioemocional. É assim que acaba entrando como pequenas ferramentas que vão sendo aplicadas no dia a dia das escolas.
Tá certo, tá certo. Além desse projeto de Juiz de Fora, tem algum outro exemplo para você citar, doutor Marcelo? A gente está com um grande projeto agora, que até virou um livro, a gente publicou há um pouco tempo pela editora do Senac, um livro que é Mindfulness para Profissionais da Educação, que ele nasceu de uma pesquisa que a gente fez pelo nosso centro, o Centro Mente Aberta, foi coordenada por uma estudante de pós-doutorado, que é a Daniela, com a participação do Alex também. Então a gente fez implementação de programas de Mindfulness para professores da rede pública de São Paulo. E a gente está na fase agora de publicar os resultados científicos, mas já tem o protocolo publicado nesse livro. E os resultados foram muito interessantes, né? A gente observou que melhorou, diminuiu, né, o grau de burnout dos professores, melhorou parâmetros biológicos, o corpo ficou menos inflamado, isso tem a ver com o sistema imune. Então a gente conseguiu medir coisas tanto psicológicas como no nível biológico e melhorou muito para os professores que participaram dos protocolos de Mindfulness. Então a gente fez uma adaptação para professores né, para docentes, né, professores de ensino fundamental e médio. Tá certo. Quanto, assim, foi um estudo, um projeto piloto? Como que funcionou assim? Esse é um projeto piloto, mas ele foi bastante grande. A gente treinou várias dezenas de professores, né? Também trouxe pesquisadores do exterior para a gente aprender com a experiência deles, em especial pesquisadores da Espanha e dos Estados Unidos. Então, os pilotos foram com essas experiências, depois a gente fez uma implementação realmente para um grande número de professores, né? Então, foi uma experiência bastante consolidada. O nosso próximo passo agora, dentro da pesquisa, é ver o impacto nos estudantes. Então, nós estamos construindo agora o projeto, né, para ver como é que isso impacta nas crianças. Tanto você aplicar nos professores, como aplicar diretamente nas crianças. Esse é o nosso próximo passo. Eu acho que a Silene está comentando, né? Estou fazendo as práticas, estou percebendo o resultado no meu dia a dia. E é impressionante, né? Como isso é muito rápido. As pessoas veem resultados muito rápidos, modificação, no padrão de comportamento. E eu acho que o desafio é manter a regularidade. Esse é o grande desafio, né? É muito parecido com a atividade física. Muitos de nós já nos matriculamos em academia e não fomos, né? Ou fomos as primeiras semanas e depois vai diminuindo a adesão. Então, Mindfulness é muito parecido. As técnicas em si, né, os conceitos não são tão difíceis, mas os benefícios virão da regularidade. E aí que está o desafio, né, de manter a prática regular para que eu possa ter cada vez mais os benefícios. Como você falou, tem benefícios que são ali imediatos, só de eu parar e fazer o exercício, já sinto uma diferença no meu grau de atenção, de consciência, de percepção. Mas quanto mais eu pratico, mais os benefícios vão se tornando mais intensos, né? Eu vou atingindo outros níveis de benefícios, inclusive. Então, realmente, o grande desafio é a regularidade. Por isso que é legal a aplicação nas escolas, né? Porque se você colocar no currículo, você garante essa regularidade, né? Isso é bem interessante. Tá certo. No caso, o protocolo, ele prevê qual profissional? Como que seria o treinamento desse profissional dentro da escola para praticar? A gente, em geral, né, tanto para escolas como para organizações, a gente estrategicamente deve começar pelas lideranças. Então, a coordenação é idealmente o primeiro passo. E depois você pode aplicar para os professores como um todo e para todo o staff, para todos os colaboradores. Esse seria o segundo passo. E o terceiro passo, no caso das escolas, seria aplicar para os estudantes. E você pode convidar os pais também, né? Porque com certeza, se os pais modificarem o grau de atenção, o grau de consciência, a maneira como eles lidam com o estresse vai influenciar positivamente nas crianças. Então, em termos de implementação, sempre é legal começar pelas lideranças, porque eles criam como se fosse um modelo, né, que depois vai ser mais sustentável na escola. Tá certo, professor. Doutor, professor. Não, Marcelo. Mas então, né, essa questão de começar pelas lideranças, vocês foram influenciados pelo projeto da Inglaterra ou vocês acharam que seria uma forma mais eficaz aqui no Brasil?
Isso né, são parâmetros internacionais, a gente tem até alguns estudos sobre isso, mas a experiência da Inglaterra foi muito interessante, não a experiência da educação, mas desde 2004 eles implementam isso no sistema de saúde como uma política pública. A implementação na educação começou em 2015, mas já desde 2004 eles têm a experiência na saúde como um todo. Então lá na Inglaterra, no que a gente chama de SUS, eles chamam de NHS, que seria o sistema público deles. Desde 2004 isso está acessível lá. Eles foram vendo como é que era a melhor maneira de implementar. E eles foram observando que era sempre melhor começar pelos coordenadores, né? Porque você garante uma melhor sustentabilidade do processo. Eu pergunto isso porque quando a gente trabalha com implementação de currículo, a gente percebe o contrário. Se não começar envolvendo os professores, acaba meio que sendo uma imposição da gestão, entendeu? Então, eu fiquei curiosa com esse. Sim. Então, é o mesmo sentido, só que aí a gestão tendo feito, fica mais fácil dos professores ou dos profissionais aceitarem, né? E uma coisa que é importante em Mindfulness é que sempre é voluntário. Então a gente batalha muito isso na implementação, né? Se for forçado, realmente não vai funcionar. Então, tanto em empresas como em organizações e na educação, a implementação a participação é sempre voluntária, deveria ser voluntária. Protocolo isso, ser voluntário. Exatamente. Então, mesmo para os estudantes, né, muitas escolas colocam de maneira voluntária também. Então, eles colocam no primeiros 5 minutos da aula, mas é 5 minutos antes. Nossa, Porque pode ter alguma resistência dos pais, né, inclusive. Então, até tem mais a ver com a própria proposta que seja voluntário. Mas a adesão sempre é grande, acaba acontecendo, dando certo. seria seria um contrassenso enorme, né? Ser obrigatório também. Você obrigar a pessoa Exatamente. a ter atenção plena. Com certeza. Não vai funcionar. Bom, durante os anos, né, ocorrem outras práticas assim na escola, que é curioso. Mas interessantíssima essa questão de ser voluntário. E aí vocês têm notado que começa voluntário, começa o grupo, isso vai reverberando, vai crescendo, isso também tem sido analisado? Sim, essa que é a experiência, que a gente chama de bola de neve, né? Uhum. Então as pessoas no começo são um pouco desconfiadas, o que que é isso? Em especial quando a gente integra com meditação, tem uma série de preconceitos, né? Coisa esotérica, ou não é para mim. Então no começo tem um pouco de resistência das pessoas, mas conforme elas vão participando e vendo que não tem nada demais e tem muitos benefícios, elas vão contando, né, para as outras pessoas e a tendência é que vai aumentando o volume de participação, né? Então é como se fosse um efeito bola de neve, vai aumentando. Tem uma pergunta aqui sobre os motivos da resistência. Então, em especial a esses preconceitos, né? Então, quando a gente associa mindfulness ou atenção plena com meditação, como a gente já tem uma série de preconceitos, ideias preconcebidas, acaba sendo resistência. Então, tem uma série dessas ideias, né? Essa coisa de que não é para mim, é só para quem é budista, por exemplo, mas não tem nada a ver porque não se fala de religião nos treinamentos. Tem uma outra ideia pré-concebida que é bastante comum, que é a ideia da mente em branco. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Mas às vezes quando as pessoas ouvem meditação, elas entendem que elas não vão mais pensar. Isso assusta algumas pessoas e não é verdade. Aí a pessoa vai tentar fazer o exercício, continua tendo pensamentos e ela fala, não está funcionando. Outra é a do relaxamento. Então as pessoas acham que vão meditar para relaxar. E na verdade é um treinamento de atenção, de autoobservação. Então tem uma série de ideias pré-concebidas que se você não trabalha, né, no início, acabam sendo barreiras para você implementar o processo. Por isso que é muito importante também que a gente, para implementar, né, que a gente estava falando, que se comece antes do treinamento com uma palestra ou com uma sensibilização ou com uma live como essa, né? Então as pessoas vão entendendo melhor o tema, vai se quebrando um pouco dessas resistências, dessas ideias pré-concebidas e depois facilita o processo. Tá certo. A Regina está perguntando a respeito do curso que o Centro Mente Aberta oferece. Se pudesse comentar?
Legal. Então, lá no Mente Aberta, a gente está dentro da Universidade Federal de São Paulo e a gente tem uma série de atividades. A gente tem a parte de ensino, oferecemos disciplinas de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado e também formação de profissionais. Temos a parte de pesquisa, produção de conhecimento e temos uma parte que a gente chama de políticas públicas. Então, a gente oferece grupos, treinamentos de mindfulness para pacientes do SUS, para professores de escolas públicas e também para policiais civis e militares. É um outro braço que a gente faz, né? Então, essas são as atividades que a gente faz lá dentro. E, além disso, a gente também tem um braço empresarial, onde a gente oferece os cursos de 8 semanas, aí são pagos, né? Então, lá no nosso site tem todas essas informações, de todas as maneiras que você pode aprender Mindfulness com a gente. O nosso site é mindfulnessbrasil.com. E para quem quer começar a entender, dar os primeiros passos, né, além de participar aqui da nossa live, a gente tem uma atividade que a gente está fazendo agora toda semana, que é aos domingos, às 10 da manhã, das 10 às 11, onde é uma sessão aberta. Então as pessoas podem vir praticar os exercícios com a gente e entender um pouco melhor do que se trata. Então a gente está fazendo agora pelo Zoom, né, pela internet. Antes era no Parque do Ibirapuera, uma vez por mês, agora a gente está fazendo parque online. Então nesse domingo tem às 10 e fica no nosso Facebook ao vivo, né, na live do Facebook, às 10 da manhã. Então tem várias atividades que a gente faz para que as pessoas possam começar a darem os primeiros passos ou fazerem os cursos. Certo, muito bom, doutor. Muito bom mesmo. E acho que nesse momento você tem percebido o aumento da procura por essas técnicas? Tem aumentado no mundo inteiro, né? Muito por conta da necessidade. As pessoas têm procurado, têm que, de alguma maneira, lidar, né, com esse período de maior estresse, da pandemia, da quarentena. Mas também porque tem sido mais divulgado. A própria Organização Mundial da Saúde coloca entre as 10 coisas que as pessoas deveriam fazer para lidar com esse momento, mindfulness. Então, várias dessas grandes instituições têm falado sobre mindfulness. Hoje mesmo eu vi um artigo de um jornal científico muito famoso, colocando lá que os residentes médicos deveriam fazer mindfulness, entre algumas coisas. Então, tem entrado, né, tanto na mídia como na ciência, tem sido mais divulgado, e isso casa com a necessidade que a gente está vivenciando agora. Então, tem aumentado, sim, a procura. Vocês que são estudiosos, especialistas, quais cuidados que vocês têm para que isso não caia numa coisa assim, para vender apenas? Como que vocês atuam nesse sentido? Esse é um risco, né, de todas as áreas de conhecimento, sempre tem, né, as pessoas que eu não falo que é por maldade, mas é por pouca informação, né? Então, como a gente não conhece ainda o tema, acaba achando que faz de qualquer maneira, vamos dizer assim. E algumas pessoas realmente visualizam como uma maneira de trabalho, né, só apenas de trabalho, infelizmente sem conhecer. Então isso acontece em todas as áreas, né? Na minha área acontece que é medicina, acontece em mindfulness, acontece na educação, né? O que a gente faz é tentar fazer direito, é o que a gente consegue fazer, né? Então ser uma referência, uma das referências de boas práticas, a gente diz, né? Então fazendo direito, sendo uma referência de boas práticas, de boa qualidade, a gente acaba liberando essa informação para quem quer, né, e pode seguir por esse caminho. Não só o nosso centro, vários outros centros, né, têm feito esse caminho. Então, o que dá para fazer é isso, é trabalhar com qualidade, fazer a nossa parte bem feita, para que seja uma das referências. E os protocolos ajudam bastante, que vocês têm publicado. Com certeza, né? Quanto mais informação, né? E outra coisa que a gente faz, que é a formação de profissionais, né? É muito importante que a gente forme profissionais bem treinados, bem qualificados, para que eles esparramem, né? Então isso para outros lugares também sejam referências de boa qualidade. Então formar bons profissionais, divulgar boas informações é o que a gente tem feito. A Valéria está dizendo que você tem feito com excelência. Parabéns. Obrigado, Valéria.
E assim, quais seriam as dicas, então, para quem quer iniciar essas práticas? Como que é um caminho assim, para quem quer começar? Eu acho que esses primeiros passos, né, é legal que a gente vá teste, né, que nem eu fiz, né, que nem muita gente faz, vai lá e experimenta o que que é aquilo. Então tem muito material disponível, hoje em dia tem muitas lives, né, onde eu posso ir lá dar uma olhada, o que que é aquilo, dar uma espiada, né, então eu vou tentar praticar para ver se é para mim, para ver se é algo que eu me identifique, que eu ache útil. Então tem aplicativos, tem material. Nós temos uma playlist no Spotify aberta, livre, que é para quem quer dar os primeiros passos. É só procurar no Spotify por Praticando Mindfulness do Centro Mente Aberta. Tem lá algumas práticas para quem quer dar os primeiros passos. Nosso canal do YouTube, vários outros centros fazem isso. Então eu vou lá, experimento, posso começar a praticar. E para quem se interessou, achou que é útil, vale a pena procurar os cursos mais estruturados, né? Que é o padrão são as 8 semanas. Que aí, nesses cursos a gente se aprofunda nas técnicas, nas práticas e fica mais fácil de sustentar isso depois ao longo do tempo. Hoje em dia também tem sido muito ofertado via online, né? Com a pandemia. Então tem vários cursos que estão acontecendo online. Então eu faria isso, eu começaria a procurar esses materiais disponíveis, né, na internet, isso é o lado bom, né, da tecnologia. Experimento, começo a praticar e se eu me interessar eu posso me aprofundar depois com esses cursos mais estruturados ou lendo, né, outros livros que me informem melhor. Então acho que os primeiros passos dá para a gente dar, desculpe, Imagina. dá para a gente dar com a própria internet. Tá certo, tá certo. Depois. E aí, vocês tiveram, vocês que são especialistas, que dão esse curso, vocês já tinham hábito desses cursos online ou foi esse momento que foi isso? A gente já fazia desde o final de 2017. Então a gente já vinha experimentando os cursos online e aí agora a gente potencializou, né? Mas já existiam os cursos online. A gente sempre, agora não, né? Mas a gente sempre indicava o presencial, porque a troca humana é muito interessante nos cursos, né? Mas pelo online, agora com as plataformas, dá para ter uma experiência legal também. Mas no futuro, acho que vai ter as duas coisas, né? Tanto o presencial como o online. Uma questão mais híbrida, né? Exatamente. Agora, tem uma especificidade do material de vocês que eu achei muito interessante, ali na playlist do Spotify, que é aquelas questões que são, assim, eu não diria... eu não quero parecer assim, como que eu posso dizer? Mas eu achei muito eficiente o jeito como vocês apresentam essa proposta. E Uhum. ela surge 3 minutos, scan corporal, como que essas técnicas começam, então, porque me ajuda a ter regularidade. Sim, com certeza. Essas técnicas, né, elas já são clássicas. Muitas delas foram trazidas, né, adaptadas pelo Jon Kabat-Zinn. Outras foram surgindo com o tempo, não? Aquela prática dos 3 passos, né, ou dos 3 minutos, ela surgiu depois. Mas a base, a essência é muito parecida, que é usar o corpo como âncora de atenção, né? Então, usar o corpo como uma plataforma de observação. Então, as práticas vão se derivando a partir daí. E elas têm uma lógica, um script, né? Toda uma justificativa por trás dela, uma intenção que para quem está fazendo não fica muito claro, né? Mas elas têm uma técnica por trás para realmente permitir que a gente possa desenvolver esse maior grau de atenção plena e que fique mais fácil de eu incorporar no dia a dia, como você falou. Mas é impressionante, porque agora eu tô lá fazendo meu levantamento com o pezinho assim, aí eu já começo a pensar no peso, no corpo. É uma coisa assim que eu tô impressionada, doutor. É muito legal. E os movimentos são uma boa oportunidade para fazer mindfulness, né? Então, aplicar no exercício, na academia. Na academia a gente muitas vezes faz exercício no multitarefa, né? Então, tá fazendo exercício, vendo uma série do Netflix, lendo um livro, conversando com alguém, então a gente não está focado no exercício. Quando a gente foca no exercício, como você deu o exemplo, já é uma prática de mindfulness. Então tem os dois benefícios, né? O benefício do exercício e o benefício do treinamento da atenção. É bem interessante.
E eu imagino que mesmo o meu treino, ele se beneficia disso, né? Porque agora eu tô de Com fato certeza. usando meu músculo, eu não tô, eu tô concentrada naquilo que eu tô fazendo, então certamente eu vou melhorar o meu desempenho. Melhor e as pesquisas mostram isso. Tem uma influência, inclusive, quanto maior o nível de estresse da pessoa, menos funciona o exercício. Então, se eu estou mais atento no exercício, eu diminuo um pouco o grau de estresse, né? Eu treino também mais atenção plena e os benefícios melhoram. Então, a própria recuperação muscular melhora, o desempenho do exercício melhora. Por isso que muitos atletas têm aplicado mindfulness, muitas equipes esportivas têm aplicado mindfulness, até para prevenção de lesões. É um campo bem interessante, bem interessante. Com certeza muito interessante. Aliás, você arrumou um problema com meus alunos de mestrado agora. Eu tô focada, não faça mais nada. Eu vou para as bancas agora esperta. Antes era aquela coisa, Precisa eu ia passar, na precisa correria. passar os exercícios para eles também. Aí eles ficam mais atentos e cometem menos erros. Não, agora para passar no mestrado vai ter que. Vou fazer essa pergunta aí também. A Sônia está dizendo, eu achava que concentração demais estressava. É interessante isso que ela falou, porque não é qualquer concentração também, né? Exatamente, né? Em mindfulness a gente nem usa muito a palavra concentração, porque concentração dá a ideia de esforço, né? De forçar. A gente usa mais observação, que é a capacidade de manter por mais períodos a nossa atenção, né? Mas naturalmente a gente vai perder a atenção e vai voltar. Mas não deve ser uma coisa forçada, porque se a gente força a concentração, realmente pode trazer mais estresse, tensão muscular, né? Não é esse o propósito. Foi bom, um bom comentário da Sônia, né? Com É certeza. realmente isso. Agora tem a questão, você falou do esporte, nós conversamos sobre a questão da educação, né? Quais seriam esses benefícios do mindfulness para a questão da plasticidade cerebral? Então, tudo que a gente faz com regularidade, né, como a gente está falando, a prática de mindfulness, para que tenha os benefícios, deve ser regular, ela acaba gerando a neuroplasticidade, uma modulação do nosso corpo e do nosso cérebro, né? Então, as pesquisas, em especial as pesquisas neurocientíficas, e em especial aquelas que medem coisas no cérebro, elas mostram isso, que algumas regiões do cérebro se adaptam à prática regular. Então, uma delas é o que a gente chama de córtex pré-frontal, que seria o cérebro mais evoluído, vamos dizer assim, do ser humano, que está relacionado à linguagem, corresponde a mais ou menos um quarto do cérebro. Ele aumenta de tamanho porque aumenta as conexões, aumenta a transmissão de sinais, né, de neurotransmissores. Uma outra área que é estimulada é o hipocampo, que tem a ver com a memória, com a aprendizagem, né, tem muito a ver com a educação. Uma outra área é a ínsula, que tem a ver com a percepção das sensações e das emoções. Então a gente reconhece melhor as emoções. E uma outra área que a gente chama de amígdala, que não é aquela da garganta, né, que muita gente tira, a gente sempre brinca isso, mas é uma parte do cérebro que ela é estimulada quando a gente entra em contato com o estresse, né, com alguma ameaça. Quanto mais a gente se expõe ao estresse, mais ela aumenta de tamanho, mais ela se sensibiliza. E com a prática de mindfulness, ela diminui de tamanho. Então ela fica dessensibilizada. E a gente vai poder lidar melhor com o estresse, né? Então várias pesquisas têm mostrado essas relações da prática regular com a modulação do cérebro. A Franciane está comentando, ciência linda. Eu, de fato, também fico muito tocada com tudo isso, até porque na educação no Brasil, durante muitos anos, focou-se muito nas questões sociais, e eu acho que o momento era para isso mesmo. Agora, eu penso que nós tentamos buscar o equilíbrio e valorizar o que a neurociência pode nos ajudar na sala de aula. E aí eu gostaria que você me explicasse um pouco mais como que essas pesquisas são realizadas que relacionam essas transformações neurais com essas práticas. Então isso é bem interessante, né? Cada vez mais a neurociência tem entrado, né, na sala de aula. No nosso livro tem até um capítulo dedicado a isso, né? Como que é a relação da neurociência com o estresse, com o clima de classe, né? Com as práticas de mindfulness.
Agora, são pesquisas difíceis de serem feitas, né? E caras, Infelizmente, elas são caras e difíceis de serem feitas. Nos Estados Unidos tem se dedicado, né, a ciência tem se dedicado muito a isso, eles chamam de século do cérebro, né? Então tem se investido muito dinheiro aí, porque é muito caro, são pesquisas caras. Em geral, a gente faz isso por meio de medição de conexões no cérebro, um aparelho que a gente chama de ressonância nuclear magnética, que pode medir tanto a estrutura do cérebro como o nível de ativação das áreas cerebrais, né? E aí você tem que levar a pessoa para o laboratório, porque não dá para levar para dentro da sala de aula ainda. Então você, em geral, aplica as técnicas, né, ou mede algumas coisas e leva as pessoas para os aparelhos e mede as conexões e a estrutura cerebral. Uma outra maneira de fazer pesquisas neurocientíficas é, ixi, voltou. então dá para a gente, infelizmente, Ah, a gente tem que tirar sangue das pessoas, ou até dá para fazer com a saliva, mas eu vou medir alguns hormônios, alguns fatores no sangue inflamatórios que tem a ver também com o funcionamento do cérebro, então indiretamente eu vejo como que aquelas intervenções estão interferindo na inflamação do corpo, no sistema imune, no sistema hormonal e relacionado também com algumas substâncias cerebrais. Então é assim que a gente faz, né? Ou por meio de questionários, dá para fazer também, né? Inferindo algumas das funções cerebrais, em especial neuropsicologia, então tem alguns testes neuropsicológicos que a gente pode fazer também. Mas o padrão ouro seriam essas técnicas de neuroimagem, mas mas tem uma infelizmente elas são questão muito que nós caras e precisamos ser, difíceis de acho serem que feitas. nós educadores, médicos, enfim, em geral, nós precisamos ser mais sensíveis no que se refere, doutor, a aprisionamento, porque dependendo do tipo de pensamento que você tem, você vive uma prisão. E eu acho que o que essas técnicas podem ajudar é mais criatividade, liberar o pensamento para outras coisas, porque essa questão do pensamento acelerado, eu vejo crianças super hiperativas e eu acho que nós precisamos cuidar mais disso, sabe? Do ponto de vista mesmo com todas as ferramentas que nós temos, seja pensando na questão bioquímica, utilizando o que nós já conhecemos, nós precisamos libertar essas crianças, e não é libertar usando metodologias mais livres, não, é ajudá-las a usar os mecanismos que estão nelas. Com certeza, com certeza. E para isso, como você falou, né, a gente precisa fazer mais pesquisa, como que isso se relaciona, né, com a neurociência, como que o clima de classe se relaciona, como que isso interfere, né, na fase adulta. Algumas pesquisas nos mostram isso, mas com certeza a gente precisa investir nessa parte. Como você falou, muita da pesquisa, né, educacional ficou no campo das ciências sociais, das ciências humanas, que é muito importante, né? Mas tem que reequilibrar também esses aspectos biológicos e comportamentais, que Certo, também são muito bom. importantes, né? Você Doutor, tem toda a eu razão. acho que essa é a nossa ideia desse comitê, porque nós percebemos que a questão da ansiedade, da angústia, tem sido muito extenuante na área da educação nesse momento, e nós não gostaríamos de fazer mais do mesmo. Não que nós não podemos continuar, eu acho que nós devemos continuar denunciando coisas do tipo as questões de trabalho na escola pública, valorização profissional, eu acho que são todas coisas urgentes e necessárias. No entanto, tem essa dimensão também que é a valorização de quem as pessoas são e ajudá-las a cada vez melhorar e se autoconhecer. Eu acho que a técnica do Mindfulness, ela é extremamente propícia para esse tipo de movimento que nós precisamos também incentivar no contexto da educação no Brasil. Com Essa já é, certeza. acho Se que, a vocês puderem nossa incentivar isso, vai ser quarta live que fantástico. nós estamos fazendo nessa direção. Eu agradeço muito sua participação. Eu imagino o quanto você está cheio de coisas para fazer nesse momento, né? Essa live ela vai ser
editada, daí nós vamos É sempre um disponibilizar no prazer. nosso canal. São 40 mil mulheres do Brasil inteiro que estão cadastradas, muitas professoras. Que legal. Ah lá, a Sônia falou assim que com certeza essa técnica ajuda a desenvolver a inteligência emocional. A Sônia trabalha desde antes do MEC mandar, a Sônia já trabalhava em Com sala de aula. certeza. Essas questões, ela me apresentou aquele livro clássico de inteligência emocional quando eu estava no ensino médio. Não sei se resolveu muito, Sônia. Eu fui aluna dela no ensino médio aqui em Campinas. Com certeza. Então é isso. Eu agradeço muito sua Obrigado, participação, Sônia. doutor. Foi uma satisfação enorme contar com a sua presença. E eu gostaria que você encerrasse de modo livre o que você gostaria de dizer para quem quer iniciar nessas práticas, para os professores, para as crianças, para as comunidades em geral. Bom, queria também agradecer, né, o convite, a presença de vocês, a quem está nos seguindo agora, quem vai seguir depois o vídeo gravado. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, né, primeiro a questão da valorização das mulheres, né, e depois a questão da valorização da educação. Então são temas fantásticos, muito importantes, né, que precisam ser realmente mais bem trabalhados no Brasil, mas no mundo inteiro. Então acho que vocês estão no caminho certo. E eu fico à disposição para depois quem quiser entrar em contato com a gente. O meu site pessoal é drmarcelodemaso.com, do Mente Aberta é mindfulnessbrasil.com. Lá tem todos os nossos contatos, nossas redes sociais. Então, se surgirem novas dúvidas, novas questões, eu fico à disposição. E fico à disposição também para outros momentos que a gente possa voltar a conversar. Muito obrigada. Vai ser sempre um prazer participar aqui com vocês. Minha gratidão. A minha irmã agora entrou, adorei a live. Você tem que praticar também, viu, Andressa? Ficar mais concentrada. Ela é professora também. Pratica, vou lá praticar com as crianças. Legal, depois você passa para ela. Uma última curiosidade, eu dei tanta risada, que também a gente precisa praticar num lugar seguro, né? E assim, outro dia eu tava no parque e resolvi praticar. Com certeza. Aí eu tinha fobia com rato, mas uma fobia assim, e tem a Lagoa do Taquaral aqui, que é um parque, é o parque da cidade. Não sei se você conhece Campinas. O senhor conhece? O doutor conhece? Uhum. Eu moro em Campinas, acho que eu não te contei. Eu tô morando em Campinas. Então você conhece a Lagoa do Taquaral, né? Aí eu tava... Conheço. Bom, faz pouco tempo que eu moro aqui, mas eu já conheço. É o nosso cartão postal da cidade. É o Giovanetti, a Lagoa. O Giovanetti você já conhece. Uhum. Então quando acabar a pandemia, lá, vamos contar ainda não. As 13 pessoas mas já ouvi falar. Nessa live. É o bar mais tradicional da cidade. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai cair no Giovanetti. Já ouvi falar bem. Aí a hora que eu vi lá um rato, e eu nem saí correndo. Eu fiquei eu dei risada. Isso nunca tinha acontecido antes comigo. Eu falei, gente, mudam os padrões. Eu falei, como mudam os padrões, risada, né? É muito interessante, com certeza. É possível uma coisa dessa? Bom, mas enfim, doutor. Muito legal, isso é um bom exemplo, né? Que é algo que do dia a dia, né, que é importante, né? Que são os padrões de resposta, de impulsividade. Tudo de bom. Muito legal. Para você, para sua família, fiquem bem e vamos embora. Obrigado. Aqui. Ótimo trabalho, parabéns aí, tá colaborando com muita gente, viu? Legal, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tudo de bom. Uma ótima Obrigada, noite gente, a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço.